Olá, irmãos, amigos, Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Sou o irmão Vinícius, estou gravando um vídeo aqui de Manaus. O objetivo principal é testemunhar da minha fé, daquilo que Deus tem me mostrado através das Escrituras. E poder ajudar alguém mais que esteja buscando respostas de Deus. No livro de Gálatas, capítulo 1, no versículo 6, diz assim: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Paulo está dizendo aos Gálatas que eles estavam seguindo um outro evangelho que na verdade não era o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Quer dizer, irmãos, lá há quase 2000 anos atrás já existia um começo de um outro evangelho que não era o evangelho e que estava pervertendo ou adulterando o verdadeiro evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Agora veja bem que Paulo está defendendo o evangelho que ele mesmo está pregando, dizendo que dele mesmo, esse evangelho que Paulo está pregando é o mesmo evangelho que Jesus pregou, que Pedro pregou, e Paulo agora está fazendo uma defesa que não pode ser outro evangelho. O evangelho dado por Deus e pelo seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Então ele defende o mesmo anjo do céu, né? Ele pregar, apesar que os anjos não pregam o evangelho, duas classes de pessoas, de seres que não pregam o evangelho, que são as mulheres e os anjos. Mas a palavra anjo pode ser também um mensageiro. Então Paulo está dizendo que ele seja amaldiçoado. Como já dissemos agora, repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. E ele continua, irmãos: agora, busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar aos homens? Se eu tivesse ainda a procurar agradar os homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Irmãos, o evangelho que é dos céus, ele vem por revelação. E essa revelação é do Senhor Jesus Cristo. E quem é o Senhor Jesus Cristo? É o Espírito Santo. Ele é o representante de Cristo. Ele é Cristo numa forma diferente, o Espírito Santo. Então, irmãos, durante um bom tempo, fui católico, adorei imagens de esculturas, sendo que a Bíblia condena isto. Depois me tornei evangélico, que também na igreja evangélica nós adorávamos a Santíssima Trindade e tantas outras coisas mais que também praticávamos, que não estavam de acordo com o verdadeiro evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Depois conheci outra denominação, onde nós também aprendemos ali um evangelho que não era o evangelho que Paulo pregava. Paulo pregava um evangelho onde Deus estava em Cristo, né? Onde que Jesus era o Filho de Deus. O apóstolo Paulo pregava esse evangelho, não que Jesus era o próprio Deus em carne humana, né? O evangelho que Paulo pregou era um evangelho onde o ministério da pregação era dado para homens. Isso foi dado ao apóstolo Paulo por revelação, irmãos, dada ao Espírito Santo. Deus só pode mostrar as coisas, eu não posso mostrar nada para você. Eu não posso te convencer de nada. Somente Deus pode te mostrar.
através da sua palavra, todas essas coisas que vos temos anunciado. E Deus, o Espírito Santo, tem me revelado a sua palavra, se aberto para mim através da sua palavra. Veja bem, irmãos, Amós capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz que Deus não faz nada, sem antes ter revelado aos seus servos, aos profetas. Durante toda a Bíblia você vai ver que Deus levantou Abraão. Abraão era um profeta, tinha visões, e Abraão liderou aquela nação. Depois Deus levantou Isaac, Jacó. Mais à frente Deus usou José. Depois Deus levantou um libertador chamado Moisés. E Deus foi assim trabalhando através dos juízes, dos profetas, de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Elias, Eliseu, Daniel, Malaquias. E, irmãos, sempre Deus trabalhou com um mensageiro, um grande mensageiro. Claro que tinha os escribas, tinha os pastores, tinha os sacerdotes, mas a palavra do dia, a palavra da hora, a mensagem daquele tempo, Deus sempre levantou um profeta. Assim, irmãos, foi o ministério de Elias, que aparece 5 vezes na Bíblia. A Bíblia diz que Eliseu recebeu porção dobrada do seu espírito. A Bíblia diz que João Batista recebeu o espírito e a virtude de Elias. Não que João era Elias, mas o espírito e a virtude de Elias estava sobre ele. Jesus disse que Elias virá novamente e restaurará todas as coisas. Então, irmãos, qual é a restauração? Jesus fala de uma restauração antes da sua segunda vinda. Veja bem, na primeira vinda, Jesus não mandou um Elias na frente? Quem era esse Elias? João Batista. Ele diz: eis que vos envio o meu anjo que preparará o caminho diante do Senhor. Então a Bíblia, uma parte da profecia fala de João Batista na primeira vinda, que viria e prepararia o caminho para o Senhor. Então João veio, pregou 6 meses até que Jesus se manifestasse. Jesus é a palavra. E Jesus mesmo disse que Deus enviaria um mensageiro antes da segunda vinda. Veja bem, quando Abraão escolheu lá, viu que era hora de Isaac se casar, ter uma noiva, ter uma esposa, Deus, Abraão, que representa Deus, enviou um mensageiro chamado Eliezer. E Eliezer foi até a casa dos seus parentes para encontrar uma esposa. E essa foi Raquel, Rebeca, ou Raquel, Rebeca. Mas sei que o mensageiro foi até lá para trazer a noiva, até Isaac, seu filho. Então Deus está nesse tempo do fim enviando uma mensagem, um mensageiro para preparar uma noiva para o seu filho, o Senhor Jesus Cristo, para o Isaac do dia. E é isso que Deus tem nos mostrado. A Bíblia diz que nós somos sementes de Deus. Nós não nascemos da vontade do homem. O nosso pai e nossa mãe não planejaram o nosso nascimento, mas da vontade de Deus. Essa semente, ela veio, ela passou aqui na terra pela vontade de Deus. E essa semente, ela precisa da água para germinar. Ela precisa da água da palavra, da pura palavra. Não de uma água contaminada, mas de uma água pura. E a água pura é o mesmo evangelho, o evangelho original, a mensagem original apostólica pregada por os apóstolos. Então nós sempre olhamos para o que os apóstolos pregaram. E não há diferença alguma do que nós cremos hoje, no que os apóstolos pregaram. Eles criam um profeta,
Inclusive, em Atos capítulo 13, se levantou ali a profetas na igreja. Tinha um profeta na igreja chamado Ágabo, que previu uma grande fome que viria. Em Efésios capítulo 4, a Bíblia diz que Deus deu uns para profetas. E o Espírito Santo tem nos mostrado um mensageiro do tempo do fim, com o mesmo espírito de Elias. Esse espírito, ele é o Espírito Santo que condena o sistema religioso. Esse espírito é o mesmo espírito que condena Jezabel e os profetas de Baal, que é o que reprofetiza e diz realmente o que está escrito na palavra. É o espírito que restaura a mensagem original, o batismo original, o batismo verdadeiro, o verdadeiro selo com o Espírito Santo, irmãos. E traz à luz a revelação de todos os mistérios que estavam ocultos dentro das Escrituras. Apocalipse capítulo 10, versículo 7 diz, vamos ler, Apocalipse capítulo 10, versículo 7 diz: mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai se cumprir-se os mistérios de Deus, da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Nós estamos vivendo a sétima era da igreja. E nós estamos recebendo o mensageiro da sétima era. Um profeta com o ministério de Elias, com o ministério do Senhor Jesus Cristo, para abrir os mistérios. Ele está tocando a sua trombeta através da noiva de Cristo, através dos filhos, dos eleitos. A voz do sétimo ano está saindo agora aqui, para converter a fé dos filhos aos pais apostólicos. A mesma fé de um só Deus, a mesma fé do Filho de Deus, a mesma fé no batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, a restauração dos dons do Espírito, os verdadeiros dons, e a manifestação dos frutos do Espírito Santo, trazendo a ordem da igreja, Santa Ceia com vinho, trazendo a reverência dos cultos, a ordem dos cultos, estabelecendo a igreja, a noiva de Cristo na terra agora, vivendo a palavra, manifestando Cristo em carne humana novamente. E essa revelação, ela só o Espírito Santo pode te dar. E você só terá a água da palavra, da pura mensagem, se você receber essa mensagem. Quem recebe um profeta, recebe, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. A Bíblia diz em Lucas capítulo 3, se eu não me engano, que Anás e Caifás eram o sumo sacerdote, quer dizer, eram os pastores, representavam um sistema. Mas a Bíblia diz assim, lá em Lucas capítulo 3, se eu não me engano, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio a palavra de Deus a João que estava no deserto, fora do sistema religioso. Então a palavra, ela vem ao profeta. A palavra não vem aos pastores, não vem às igrejas. A palavra vem a um profeta. Veja, mesmo que Jezabel não aceitava o profeta, Elias, mesmo assim ele era o profeta dela, mesmo ela não aceitando. Mesmo as pessoas não aceitando um mensageiro enviado por Deus, dizendo, não, eu não creio nesse mensageiro, não aceito esse mensageiro. Mesmo assim, ele é o teu mensageiro. Ele é o teu profeta. E ele vai te levar junto a juízo com essa palavra. Mesmo você crendo ou não crendo, Deus enviou um profeta para preparar uma noiva, um mensageiro para preparar uma noiva para a segunda vinda de Cristo. A noiva palavra falada, palavra criativa, longe do sistema religioso. Longe, a palavra está longe do sistema. A palavra vem ao profeta. Nos dias da voz do sétimo anjo, estamos na sétima era da igreja, 7 anjos, 7 mensageiros, 7 castiçais,
de volta à palavra original. Então aqui é o começo, irmãos. Quando o Miqueias profetizou, existiam muitos profetas também que profetizavam. Quando a palavra fala de falsos profetas, fala no plural, mas quando ela fala do verdadeiro, ela fala no singular. Jesus diz: eis que eu vos envio profetas. Então, irmãos, a noiva, ela crê no sobrenatural e ela crê em profetas. E ela crê que Deus é a sua própria palavra. E ela fica com a palavra. E ela fica com a palavra, ela... Ah, mas a igreja fala isso, a igreja fala aquilo. Não, ela fica com a palavra. E o Espírito Santo está aqui hoje para revelar-te a palavra. Apocalipse capítulo 18, versículo 3 ou 4, fala: sai dela, povo meu, para que não incorra em seus pecados, para que não se torne participante dos seus pecados. Então Deus está dizendo: sai dela o quê? Da Babilônia e das suas filhas, da prostituta e das suas filhas. Quem é essa grande prostituta que se assenta sobre as águas? Que enganou, que devastou a igreja, trazendo falsa doutrina, todo tipo de falsa doutrina. E hoje a voz do sétimo anjo está dizendo: sai dela, povo meu. Deus tem chamado uma noiva virgem, pura, sem mancha, sem doutrina de homem, sem dogma, mas uma noiva que se posicione acerca da palavra. Uma noiva palavra, uma noiva gentia, porque está prestes a Jesus tomar esta noiva e ir para essa grande bodas, as bodas do Cordeiro, durante 3 anos e meio. Eu quero estar nessa festa. Eu gosto muito de festa. E eu quero estar junto com o meu Senhor Jesus Cristo nas bodas do Cordeiro. Eu não quero ir para o trono branco, ir ao trono branco, mas eu quero estar com o Filho de Deus, com o Cordeiro de Deus, ensanguentado, enquanto a terra estará na grande tribulação. E coisas piores do que esta que estão vendo verás ou tomara que nem vejam, né? Porque Deus está dizendo: sai dela, povo meu, sai do sistema religioso. Sai de dentro desse sistema feito pelo homem. Porque o evangelho, irmãos, o apóstolo Paulo diz que ele recebeu um evangelho que não é de nenhum ser humano. E não aprendeu com nenhum homem. Esse evangelho é o evangelho do Espírito Santo. Não é o evangelho de um seminário, de uma teologia, de uma faculdade, de uma igreja, de uma denominação. É o evangelho do Espírito Santo de Deus para os seus filhos. Eu fico com o evangelho dado pelo Espírito Santo. Jesus disse: o que dizem os homens que eu sou? Uns dizem que tu és João Batista, um que ressuscitou dos mortos, Jeremias e tal. E vós, o que dizeis que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: o que é, Pedro? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foste carne nem sangue, quer dizer, não foi nem eu em carne humana que te revelaste, mas o meu Pai que estás no céu. Quem é o Pai de Jesus Cristo? É o Espírito Santo. Esse evangelho é revelado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para nos levar a toda a verdade. Saia do engodo denominacional, saia do sistema religioso, sai dela, povo meu, diz o Senhor. Se você é povo dele, sai e fique com a palavra, fique com a Bíblia, porque você não nasceu da vontade do homem, você não está aí pela vontade de uma igreja, e nem do teu pai, nem da sua mãe, mas pela vontade de Deus. Deixa Deus mesmo pôr a mão em você, vindicar um ministério para você, Deus mesmo mostrar. Não aceite que os homens unjam você, mas que Deus, o verdadeiro Deus, te unja com a sua palavra. Essa é a credencial verdadeira, a mensagem do dia e da hora. Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande shalom. Amém.